Fala galera ligada no Sobre, tô de volta com mais um vídeo. Agora uma novidade, agora eu vou fazer algumas análises de músicas que não são lançamentos, músicas que já saíram, alguns clássicos também. E a música que eu escolhi para hoje foi Tropicalia, do Baco Exu do Blues. Eu escolhi essa música porque pra mim é a melhor música do Baco, é a música mais complexa em termos de letra, conteúdo, referências, pra gente poder analisar. Então achei que seria válido a gente fazer aqui uma análise bem completa dessa música. Vamos lá? É nóis. Bom, a gente pode começar analisando o próprio título da música, Tropicalia. Esse título remete a uma época da música popular brasileira, um movimento que ocorreu na década de 70, que misturava ritmos brasileiros, ritmos nacionais da nossa cultura, com influências estrangeiras. Era um tipo de antropofagia, digamos assim, né? Que você traz as coisas de fora e adapta à sua própria cultura. Meio que um resgate aí do modernismo lá da década de 20 e tal. E o que a gente pode relacionar esse título com a própria música? A gente pode relacionar com o instrumental, porque tem uma guitarrinha ali, só que num estilo bem brasileirado, talvez uma guitarra baiana, sei lá. Mas tem uma pegada meio Tropicalia. E a guitarra elétrica foi um dos principais elementos desse movimento Tropicalia, que muitas pessoas da cultura brasileira na época tinham uma resistência com as questões estrangeiras, né, com elementos estrangeiros como a guitarra elétrica. Teve até passeata contra. Mas o movimento da Tropicalia acabou incorporando a guitarra elétrica junto com a cultura brasileira, né, fazendo essa mistura bem interessante. Começando aí a música começa: foda matinal, clima tropical, fumando câncer pra passar o tempo. Ele vem aí trazendo uma imagem aí, né, trazendo umas referências imagéticas pra gente de uma manhã ali, né, que acabou de ter ali relações com alguém e tá ali fumando um cigarro. Ele faz essa trocadilho aí, fumando câncer, né? Porque cigarro dá câncer. E ficou bem interessante. E aí ele fala transa classic no Corsa Classic, no beat classic. E é um jogo de palavras com a palavra classic, que tanto com o sentido de clássico quanto do carro ali, Corsa Classic, que mais uma vez ajuda, né, a formar assim na nossa cabeça uma imagem do que está acontecendo ali. Esse primeiro verso da música acho que é bem imagético, assim, você imagina a cena, né? Depois ele vem Nordeste me casa, meu quintal violento. Aí ele pega um pouco dessa questão do regional, ele usa o Nordeste como se fosse a própria comunidade dele. Ele pega o local ali de comunidade mesmo, meu quintal violento, né, que é o que normalmente se falam que os rappers falam da própria comunidade, né, da própria quebrada, digamos assim. Só que ele pega o Nordeste como a própria quebrada dele, né? Então ele usa o Nordeste, a região inteira, como a própria quebrada dele e demonstra bastante o que ele representa assim pro cenário. Ele não veio falar da quebrada, ele não tá representando a quebrada dele específica lá de Salvador. Ele está representando o Nordeste dentro do cenário nacional. Então isso é bem interessante. Mano, ela avisou pra você: quer ser gangsta? Encontre o ponto G. Aí você tem várias interpretações aí. Por exemplo, a mais óbvia é, o cara quer ser gangsta, pagar de bandidão, né, de maioral, só que não sabe dar prazer à mulher. Então por isso ela fala: quer ser gangsta? Encontre o ponto G. E tem um jogo, né, um trocadilho aí, porque a letra G se relaciona com a palavra gangsta, não só porque começa com a letra G, mas dentro do hip hop é usado bastante, né, desde o estilo de rap que o Dr. Dre inaugurou, o G-Funk, que é o G de gangsta, como foi usado em outras diversas situações, G-Unit lá do 50 Cent. O G, em geral, no rap significa gangsta. Viciados querem iluminação. Meu som ajuda, meu som é Buda, vendo as bundas balançar. Olha só, aí já começa a ficar mais complexo, hein? Viciados querem iluminação. O que eu
o que eu compreendi, a minha interpretação pessoal da parada, os viciados podem ser tipo os fãs de rap, que, pô, estavam ali buscando, sentindo sede de um rap que fizesse mais, que trouxesse mais reflexões, uma busca por iluminação, né? Uma questão meio iluminista, digamos assim, né? De trazer uma razão, né? Um pensamento maior na cabeça das pessoas. E ele também traz uma ideia parecida quando ele, na música Sugismundo, quando ele fala público zumbi morre de fome por falta de massa cefálica. Eu achei que essas duas partes se relacionam um pouco. Os viciados querem iluminação e ele quer dizer que ele vem trazer essa iluminação, né? Meu som ajuda. E logo depois ele vem, meu som é Buda, vendo as bundas balançar. Aí ele começa já a relação entre sagrado e profano, que ele vai continuar mais pra frente. Essa relação, ele adora fazer isso, essa relação entre sagrado e profano, porque Buda é um líder espiritual, ele seria um líder espiritual vendo as bundas balançar, que seria uma parada mais profana ali, né? Mais mundana, digamos assim. E essa linha meio barroca aí, com essa dualidade, né? Eu diria, na minha interpretação, que essa primeira parte da música é bem barroca, misturando o sagrado e profano. Vocês vão entender por quê, porque ele continua. Vendendo coca na igreja. Isso aí leva essa relação entre sagrado e profano ao extremo, né? Você vender droga dentro da igreja. Não tem coisa mais dual do que essa, né? Tipo, o cara tá vendendo droga dentro da igreja. Então é a plena mistura do sagrado com o profano. Jesus, sou seu irmão caçula, me proteja. Aí ele traz um pouco do sagrado aí e fazendo uma referência interessante, porque, por exemplo, por que ele é irmão caçula de Jesus? Nós somos todos filhos de Deus. Jesus é filho de Deus, então eu sou irmão caçula de Jesus. E a relação de irmão mais velho para irmão mais novo é essa de proteger. Então por isso ele pede a proteção de Jesus. Jesus, sou seu irmão caçula, me proteja. Foi interessante essa. Aí ele vem com mais informações imagéticas. Gozo, gasolina e breja molham o asfalto. Aí ele vem com essa imagem mesmo da rua mesmo, né? De um rolê bem sujo, né? Aquela parada assim, bem das ruas mesmo. Aí agora vem um verso muito interessante. Também misturando sagrado com profano. Seu orgasmo é santo, escuto Cristo no seu grito alto. Cara, isso é lindo demais. Isso é lindo demais, cara. Ele mistura ali o orgasmo, que é um prazer que seria meio proibido na doutrina da igreja, porque para a igreja, né, nos valores tradicionais, o sexo seria só para reprodução, o prazer é meio proibido, e ele relaciona o orgasmo com o sagrado. Seu orgasmo é santo, e escuta Cristo no seu grito alto. Então, tipo, ele dá um valor muito grande para aquele orgasmo ali, né, para aquele prazer da mulher, comparando a Cristo. Então é bem interessante, cara, é bem barroco, porque por causa dessa dualidade entre sagrado e profano. Por que a gente pode comparar com a literatura barroca? Bom, o movimento barroco foi um movimento artístico, se eu não me engano, lá pro século XV, mais ou menos. Se eu tiver errado, 15 ou 16. Se eu tiver errado, vocês podem me corrigir aí. Que tinha como característica principal as dualidades, principalmente a dualidade entre sagrado e profano, né? A arte sacra com a arte, digamos, secular, digamos assim, sei lá, sem ser ligada à religião. Então a gente pode comparar, né, esse trecho aí da música do Baco, e em outras músicas também dele está presente isso, essa relação entre sagrado e profano, né? Ele gosta muito de falar de deuses e gosta de falar de coisas mundanas, coisas mais sujas, digamos assim, tudo isso misturado. Então acho que tem bastante influência aí, sim. Logo depois ele vem fazendo uma crítica aos líderes religiosos, né? Pastores não entram no Olimpo.
matando por esporte em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo olímpico. O que é o Olimpo? O Olimpo era o lugar onde ficavam os deuses na mitologia grega. Então a gente pode, nesse contexto, comparar o Olimpo com o paraíso. Ou seja, os pastores não vão para o paraíso. Por quê? Porque eles matam por esporte. O esporte aí, no caso, está funcionando como uma figura de linguagem, né? Com um sentido figurado, que quer dizer mata por diversão, né? Mata sem motivo razoável. Se é que tem motivo razoável para matar alguém. Mas matando por diversão. Em nome da religião. Aí ele usa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que ele adiciona o olímpico. O Espírito Santo olímpico. Fazendo duas referências. Referência tanto ao esporte, o espírito olímpico, né? O esporte, que ele falou, matando por esporte, quanto a referência ao Olimpo. Ele fala olímpico, se referindo também ao Olimpo. Então são duas referências numa só palavra. Genial. Depois ele vem, Terra Sagrada sangra. A Terra Sagrada, o Baco já se referiu em outras músicas, se refere a Salvador. Por que Salvador é a Terra Sagrada? Salvador, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas acho que eu tô certo. É a cidade que tem mais igrejas no Brasil. Tem, muita igreja. Se não me engano, tem uma igreja para cada dia do ano. 365 igrejas, sei lá. Então é uma cidade que tem a religiosidade muito forte, tanto católica, com essas igrejas, que da época colonial, né? Salvador foi a primeira capital do Brasil. Então a colonização foi muito forte, junto com a colonização, essa catequização, né, católica ocorreu muito forte. E lá também tem uma força muito grande das religiões afro-brasileiras, porque é a cidade onde tem maior concentração de negros, esses negros, né, descendentes dos escravos, que trouxeram a sua religiosidade da África para cá e ela foi adaptada com a realidade daqui, com a religião que era imposta a eles, a religião católica, e como resistência eles tiveram que se misturar um pouco e criaram as religiões afro-brasileiras, que possuem, né, como característica esse sincretismo com a própria Igreja Católica. Tem até a própria lavagem da escada do Senhor do Bonfim lá, que é bem tradicional, que é um símbolo do sincretismo religioso, né? E aí depois ele fala, eu sujei o Olimpo, eu sujei o Olimpo. Quando ele fala eu sujei o Olimpo, eu acho que se refere exatamente com aquilo que eu estava falando, aquela mistura do sagrado com o profano. Ele traz uma sujeira assim para as coisas sagradas, ele mistura as coisas. Então por isso que ele fala esse sujou o Olimpo e faz um trocadilho bem interessante também com eu sujei, eu limpo. Aí ele fala, falei que ia deixar eles viver. Ah, é uma pena que eu minta, irmão. Ah, é uma pena que eu minta. Enfim, essa parte acho que não tem muita coisa pra interpretar. Falou que ia deixar eles. Você pode interpretar aí quem você quiser, quem são eles. Outros rappers, pode ser eles, pode ser os pastores, que ele já falou, os falsos pastores. Pode ser também. Aí fica a interpretação mais aberta. Aí vem o refrão, que é só lá, 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 lá. Sinceramente, não tenho nenhuma interpretação genial pra lá, 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 lá. Você tem alguma coisa? Pô, ele podia estar se referindo a polêmica que ia rolar futuramente com La 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 Land. La La Land, pode ser. Ele já estava prevendo o futuro. Exatamente. Isso é um gancho pra segunda parte da música, que ele parece que ele tá prevendo o futuro. Vou falar pra vocês por quê. Brincadeiras à parte, ele começa aí o segundo verso falando: sou só mais um discípulo, aspirante ao título de Buda revoltado, se trata de espírito elevado. Ele vai emendando uma ideia na outra, então é difícil a gente cortar. Então vamos lá. Sou só mais um discípulo, aspirante ao título de Buda revoltado. Então ele se coloca como um discípulo, então ele não se coloca ainda como um líder. Ele se coloca como um discípulo, alguém que está aprendendo, né? Um aprendiz, alguém que está seguindo ideias. Mas aspirante ao título de Buda, ou seja, ao título de líder espiritual.
Ele tá buscando esse espaço, mas ele não chegou ainda. Aí ele brinca com o Buda revoltado, porque o Buda, apesar de ser ele é um líder espiritual com aquela característica, né, de paz, serenidade, aquela coisa bem zen, mas ele é o Buda revoltado, ou seja, ele é um líder espiritual que não é calminho, né? Ele é revoltado, ele veio pra falar as verdades mesmo, fazer o grito dele, xingar quem tem que xingar, atacar quem tem que atacar, e é isso. E aí ele fala, se trata de espírito elevado, quando falo que minha música chegará em outro estado. Aí a gente pode interpretar esse minha música chegará em outro estado e comparar com essa questão espiritual, tipo, chegará em outro estado, vai se elevar, né? Vai chegar em outro estado não material, mas espiritual, vai se elevar, a música dele vai se elevar. Como pode interpretar no sentido literal? Minha música chegará em outro estado, ou seja, vai além das fronteiras da Bahia, vai chegar a Rio de Janeiro, São Paulo, como chegou realmente. E é interessante porque ele, na entrevista no Rapbox, ele falou que essa parte da música, esse verso, a segunda parte toda depois do refrão, foi escrita já há muito tempo, antes de toda essa coisa, antes de suicídio. Então, por isso que eu falei, parece que ele está prevendo o futuro, parece que ele profetizou que ia acontecer tudo isso. E tem outras coisas depois que também parece que está prevendo o futuro. Disputa de ego inflado, animais cegos almejando o topo e temendo a estrada. Ele fala dessa briga de egos que a gente pode interpretar uma coisa aí da cena do rap, né? Que um quer se mostrar melhor que o outro, mais poderoso, mais rico, enfim, um ego bem inflado nessa disputa. E aí ele fala, animais cegos almejando o topo e temendo a estrada, ou seja, são pessoas que só pensam, só olham para aquele objetivo final, que é o sucesso e o dinheiro, e esquecem de olhar para a própria caminhada, porque eles têm medo da caminhada, que a caminhada é dura. Até você chegar lá, você tem que passar por muito perrengue, lutar mesmo, até chegar lá. Então, essa é a comparação que ele faz. Alma enganada, carne estragada. Essa parte foi forte, assim. Alma enganada, ou seja, esses caras, eles se enganam, né? Eles vivem numa ilusão. Então, por isso aí, alma enganada, carne estragada. Não tenho maiores interpretações sobre isso não, mas foi mais ou menos o que eu entendi. Aí ele fala, isto é uma fábula de Esopo. Fábula de Esopo é um tipo de fábula que normalmente tem animais como protagonistas e no final, e é uma história, né, contada, tem animais como protagonistas e no final tem uma lição de moral, uma mensagem que é uma moral. Então por isso que ele vem depois, onde o burro é como o vento que fala, faz barulho, mas não diz nada. Então ele traz um animal como o protagonista, no caso o burro, dizendo que esse burro, lógico que o burro não é um burro mesmo, pode estar referindo a alguém ou algumas pessoas, do rap ou não, mas provavelmente do rap, que falam e não dizem nada, pessoas com um discurso vazio. Essa é a crítica dele, que eu entendi, com essa fábula de Esopo que ele usou. O escudo de Aquiles dispensa espada, Excalibur mal amolada. Aquiles era um guerreiro da mitologia grega, que ele tinha um corpo indestrutível, um corpo invencível, porque ele tinha se banhado no rio lá, que eu esqueci o nome. E o único ponto dele, fraco, que não era invencível, era o calcanhar. Daí a expressão calcanhar de Aquiles. E ele foi derrotado exatamente por uma flechada envenenada no calcanhar. Então quando ele fala o escudo de Aquiles dispensa espada, quer dizer que o Lucas me ajudou nessa interpretação. Quer dizer o quê? Quer dizer que o melhor ataque é a defesa, ou seja, o escudo do Aquiles, que é uma grande defesa, não precisa de espada.
entendeu? Você saber se defender bem, você não precisa atacar ninguém. Então, é isso que o Lucas interpretou e eu concordei com ele. Muito obrigado, mano. Não, que isso. Tamo junto aí, interpretando. Valeu. É nóis. Excalibur mal amolada, eu interpretei como: você pode ter uma grande arma na sua mão e não saber usar, não cuidar bem dela. O que eu interpretei é como um talento. Essa grande arma pode ser o talento. Às vezes o cara tem um talento muito grande, uma habilidade, e não cuida disso, não aprimora e não faz um bom uso dela. No rap, por exemplo, que foi o que eu interpretei mais nesse verso, ele levando pro lado da cena do rap mesmo. Às vezes o cara tem talento, né, tem flow bom, técnica muito boa, mas o cara não se aprimora, né, não estuda para passar um conteúdo legal. Isso seria uma Excalibur mal amolada. O cara tem uma grande arma ali, mas não consegue usar direito. Aí vem a parte interessante que deu origem à parte do nome do barco. Exu do blues, me recompus, queimei a encruzilhada. Essa parte, segundo o Baco, foi antes dele levar o Exu do blues no nome, né? Porque ele era só Baco. E aí ele trouxe nesse verso: Exu do blues, me recompus, queimei a encruzilhada. Que quer dizer o seguinte: existe uma lenda de que o primeiro bluesman, o primeiro artista de blues, teria feito um contrato com o diabo na encruzilhada para obter o sucesso. O Baco usa a figura de Exu, que é vista erroneamente como um demônio para as pessoas que não conhecem a religião, a mitologia africana, e acham que Exu é o demônio, mas na realidade não é. Exu é o orixá que abre caminhos. Então, se você for pegar, é mais uma profecia do Baco, porque ele, com o suicídio, com o tipo de rap que ele faz, ele abriu caminhos para muita gente e para um tipo de rap que está ganhando mais espaço. Quando ele fala que ele é o Exu do blues, ele quer dizer que ele não precisa fazer contrato com ninguém, não precisa se vender para ninguém, porque ele é o próprio dono ali da encruzilhada, digamos assim. Ele é o próprio Exu, o cara que abre caminhos. Então, as pessoas que têm que se dirigir a ele, não o contrário. E quando ele fala queimei a encruzilhada, a gente pode dizer que a gente pode interpretar como ele, tipo, bagunçou com a cena do rap, a indústria, digamos assim, né? Ele bagunçou com tudo pra virar o jogo, e foi realmente o que aconteceu, eu acho, ou tá acontecendo ainda no processo, mas ele bagunçou com a cena, é inegável. Depois do suicídio mudou muita coisa. Aí ele vem: não me enquadro a nada, meu renascimento não será em um quadro, será numa praga. Quando ele fala não me enquadro a nada, tá bem claro, né? Ele não se encaixa em padrões, em restrições, mas ele faz um jogo com a palavra quadro. Não me enquadro a nada, meu renascimento não será em um quadro, será numa praga. O renascimento, mais um movimento artístico, né? Da época lá, não lembro se século XVI ou XVII, por aí, que resgatou os valores clássicos da arte. Então ele fala: meu renascimento não será num quadro. Um dos aspectos do renascimento era a pintura. Então por isso ele fala: meu renascimento não será num quadro, será numa praga. Ou seja, o renascimento dele vai ser plantando a desgraça na cena, destruindo muita gente, para renascer outras coisas, renascer a própria cena. Aí ele vem com uma sequência aí de informações que você não consegue interpretar tão bem, mas são referências legais de você procurar para saber. Desde o tempo da Acrópolis. A Acrópolis eram as partes da cidade que ficavam mais no alto, né? Então eram as partes mais estratégicas. E a Acrópole mais famosa era de Atenas, que ficou famosa pela construção do Panteão, que é aquela construção que todo mundo, quando pensa em Grécia, sabe, né? Aquelas colunas grandes e tal. Ele gosta bastante de usar a mitologia grega, né? E usou o Renascimento também, que resgatou a arte greco-romana. Então ele vem mais uma vez com esse tipo de referência. Várias metrópoles. Metrópoles são, né, grandes cidades.
cidades importantes de determinado local, cidades que são referência. Cosmopolita. Cosmopolita quer dizer que reúne vários tipos de cultura, vários tipos de pessoas de todo mundo, culturas de todo mundo. Uma cidade como Nova York, por exemplo. Virarei cosmo vindo da escrita. O que quer dizer com virar cosmo? Quer dizer que ele vai se elevar, vai sair da condição material dele para uma outra condição, algo acima. O cosmo é algo elevado, né? Algo que está fora do nosso mundo material. Vindo da escrita, ou seja, pela escrita dele que ele vai virar cosmo, que ele vai se elevar. Pelas letras dele. Escribas de nossas memórias e nossa oratória. Escribas eram os caras que na época sabiam escrever, que eram poucos, então os caras que registravam as coisas. Tudo, né? Desde documentos, como de histórias, relatos, tudo que precisava ser escrito eram os escribas que faziam. Então, o escriba de nossas memórias, ou seja, ele está escrevendo as memórias dele e do povo dele mesmo, né? De nossas memórias e nossa oratória. Está registrando também a cultura oral, que é muito forte nas periferias. Era muito forte na África também, a cultura africana é basicamente oral. As próprias religiões africanas também se baseiam muito na oralidade. Somos o que coexiste nas parábolas e parabólicas. Eles estão presentes tanto nas parábolas, que é na cultura oral e escrita, quanto nas parabólicas, que seria televisão, audiovisual, né? Ou seja, na tecnologia, na modernidade. Então ele está transitando aí entre o clássico, o antigo e o novo, moderno, contemporâneo. Podemos interpretar dessa forma, porque o Baco é um cara moderno, mas que vem resgatar coisas do passado, vem fazer um resgate do clássico. Então, por isso, ele fala de renascimento, a gente pode comparar mesmo com um renascimento, né? Um renascimento do rap, resgatando coisas clássicas. E aí ele, no final da música, como ele falou em Fábula de Esopo, não poderia faltar a moral da história. No final da música ele manda: moral da história, pivete, nós é o renascimento da poesia de escória. Vupai, ele traz uma moral no final, meio que explicando todo esse último verso, que é: nós somos o renascimento da poesia de escória. O renascimento eu já expliquei aqui. A poesia de escória seria o quê? O que é escória? A escória é o marginal, o que sobra, né? O que está fora da sociedade, né? Do padrão. Então, ele representa o renascimento da poesia marginal, da poesia de quem não é ouvido, de quem não tem voz. E o Vupai é uma expressão lá da Bahia que o pessoal fala direto, assim, só uma... E achei interessante ele colocar uma expressão bem regional, bem local na música, que aí o pessoal vai conhecendo um pouco, né, das peculiaridades de cada local. Foi essa análise aí dessa música. Da morte simbólica? Morte simbólica eu pulei, né? Pode crer. A morte simbólica quer dizer uma morte não carnal, né? Não a morte do corpo mesmo, mas seria uma morte simbólica. Uma morte que representa o fim de alguma coisa. Então a gente pode relacionar como o fim de algo que vinha vigente para poder acontecer o renascimento, né? Ele vem com essa ideia de renascimento, de construir algo novo. Então a morte simbólica se relaciona com essa destruição que ele vem pregando, né? Tanto quando ele fala de praga e tudo mais. Então seria uma morte simbólica para ocorrer um renascimento. Pode ser que a morte simbólica seja a morte do eu lírico na música, assim como a morte simbólica, vamos supor que seja, a música tem 2,50, é a morte da música nos 2,50, é uma morte simbólica. Pode crer. Como ele estava falando de Fábula de Esopo, rolou a morte simbólica no final da história e logo depois veio a moral. Pode ser. Boa interpretação. Não sei se vocês ouviram aí, deve ter ouvido, porque eu vou aumentar o som na hora da edição. Tomara, me legenda aí qualquer merda. Mas pode crer. Eu gostei da interpretação aí, diferente da minha.
Então, cara, isso que é genial do Baco, cara. Tipo, dá margem pra muitas interpretações. Vocês podem ter entendido outras paradas completamente diferentes. Ele pode ter tido a intenção de dizer outras paradas, mas não quer dizer que o que ele teve a intenção é o certo. Porque a arte não é só a intenção do autor, não. Muito pelo contrário. É o que cada um interpreta. Lógico que eu não vou sair aqui interpretando umas coisas nada a ver, né? Tipo, as interpretações não são infinitas. Ele leva para um caminho, mas as interpretações são diversas. O próprio Freud fala: o ouvinte é quem tem que ter o dom. A pessoa que ouve é que vai fazer as interpretações. Ela tem que ser mais inteligente do que o próprio cara que escreve. E é isso que o Freud fala e eu até concordo com ele. Mas eu acho tipo, o Baco genial porque ele escreve coisas que dá margem a múltiplas interpretações. Tanto é que a gente está aqui, pô, viajando para trazer as interpretações. Vocês podem entender coisas diferentes. Comentem aí o que vocês interpretaram diferente. Gostaram da parada? Curte aí, se inscreve no canal, ativa aí o sininho para receber as notificações. Comenta. Peçam músicas para eu analisar. Comentem as suas interpretações. E é nóis, mano. Tamo junto.